Olá, amigos aprendizes. Estamos aqui em mais uma noite para fazer o nosso Evangelho Diário do Grupo Espírita Aprendizes do Evangelho. Hoje o tema está sendo sobre ajudar e ser ajudado, e eu vou usar uma historinha aqui como gatilho. É uma historinha do Atravessando a Rua, do Richard Simonetti. É importante que essa historinha não é nem para assustar, nem para a gente usar como algum tipo de culpa, não é isso não. Vou dar uma contada na história e depois a gente puxa o assunto aí do que a gente quer tratar, tá bom? Seguinte, tem um determinado colaborador espírita que trabalhava no centro com palestras, etc. E um determinado domingo, ele fez uma palestra no início da tarde e, voltando para casa, veio à mente dele sobre um vizinho que ele sabia ser um rapaz assim sozinho, que parecia estar precisando de ajuda, né? Ele era até em médium meio desajustado, então ele poderia estar sofrendo alguma influência, enfim. E aí veio à mente dele, só que ele falou assim, poxa, já são 4 da tarde, tá tarde, eu tenho que sair, enfim. E aí ele passou direto. Quando ele estava entrando no corredor e viu a porta entreaberta, de novo veio na mente dele, poxa, eu podia dar um alô, né? E aí, ao mesmo tempo, ele parou e pensou assim, bom, mas já tá tarde, o papo pode se estender, pode acabar atrasando a minha saída da noite, então não. Bom, depois disso, ele entrou no apartamento, ligou a TV, pegou uma água para tomar, e aí deitou no sofá, distraiu na TV, e de novo veio aquilo na mente dele. E ele pensando assim, caramba, mas parece que tem algum obsessor querendo atrapalhar o meu descanso. Não vou lá não, né? Deixa para depois. Depois eu vou lá conversar com esse companheiro. E aí ele cochilou no sofá e teve um sonho meio conturbado, com ambulância, uma barulheira e polícia. E aí ele despertou, foi tomar o seu banho e quando saiu de casa para o compromisso que ele tinha à noite, ele se deparou com uma grande confusão realmente na parte externa do prédio, com ambulâncias inclusive, porque infelizmente o vizinho dele tinha cometido suicídio naquela noite. Naquela tarde, na verdade. Como eu falei, o objetivo de contar essa historinha que tem nesse livro não é trazer nem. Na verdade, nosso assunto não é suicídio, não é trazer nenhum tipo de culpa, caso a gente já tenha conhecido um caso assim, nada disso. É para a gente falar de sintonia espiritual, dessas intuições que esse companheiro estava recebendo, sobre fraternidade, sobre como que a gente pode compartilhar pequenas gotas assim de evangelho no nosso dia a dia, principalmente quando a gente recebe essas intuições, e falar de quanto a espiritualidade tenta utilizar das nossas mãos, da nossa mão de obra aqui, e às vezes a gente deixa passar. Eu vou ler só o último parágrafo aqui, que é um comentário do Richard Simonetti, depois de contar essa história. Lembrando que ele recolhe várias experiências de vida de companheiros conhecidos, né? E transformava isso em formato literário. E aí ele comenta assim, no último parágrafo do capítulo: a grande dificuldade dos benfeitores do além é que dependem de instrumentos de boa vontade entre os homens. E estes nem sempre estão dispostos a atender seus apelos. Há a televisão, os compromissos sociais, os lazeres intransferíveis, a insuperável vocação para o repouso. Então, esse é um convite para que nós nos mantenhamos atentos. Às vezes, eu, por exemplo, meu pai também, que nós que não somos médiums ostensivos, às vezes a gente pensa assim, a espiritualidade não se comunica com a gente. Eu não ouço meu mentor, então eu não sei o que ele quer de mim. Sendo que eles estão sempre tentando se comunicar por meio da nossa intuição. Como eu falei, meu pai sente muito forte essa intuição aflorada, e eu indiretamente também sinto isso. E meu pai até comenta assim, que normalmente vem um primeiro pensamento que às vezes é do nosso mentor individual, quando nós estamos buscando algum auxílio, quando a gente está pensando em tomar alguma decisão, e depois quando a gente hesita, aí o mentor, que já não pode interferir no nosso livre-arbítrio, ele só observa e deixa que os nossos pensamentos corram, tanto os nossos pensamentos mesmo, de nós espíritos, quanto outras influências que podem estar tentando falar com a gente também, nos influenciar. Então, não é uma cobrança, sabe? Não é uma conversa sobre cobrança, mas uma conversa sobre auxílio fraterno,
Principalmente quando vem essa nossa intuição. Às vezes a gente pensa numa pessoa, não custa nada mandar um WhatsApp, agora é até mais fácil, né? Mandar um WhatsApp para saber se ela está bem, fazer uma ligação. E tem uma outra coisa também que eu queria chamar a atenção, porque a gente sempre fala sobre caridade, né? Auxiliando os outros. E às vezes nós não percebemos quando nós também precisamos de ajuda. Então, que a gente possa abrir o coração e sermos humildes para também pedirmos auxílio, para também, quando estivermos com o coração apertado, sentindo alguma angústia, que a gente pegue também o telefone, que a gente ligue, que a gente mande um WhatsApp para os nossos amigos, para as pessoas que a gente sabe que tem essa disposição para nos trazer alegria. Às vezes uma pessoa não pode atender naquele momento, não nos sintamos chateados, vamos mandar uma mensagem para outra pessoa, para que todos nós, em cooperação, possamos manter o nosso ânimo elevado e mantermos a sintonia para nós sermos realmente instrumentos da paz do Cristo. Quer comentar aí, pai? Muito bem. Essa historinha, ele veio mostrar para a gente que quanto mais conectado a gente tiver, ou à disposição, a gente começa a receber benefícios, companheiro. Benefícios de todos os tipos no nosso dia a dia. Por que isso aí? Porque a nossa vida ela é espiritual. Não adianta a gente querer fugir disso. Tudo que nossos olhos veem, tudo que nossos ouvidos escutam, é tudo falso. Tudo vai acabar, tudo muda, tudo transforma. E o que nos ajuda muito é o nosso mentor individual, nosso anjo da guarda. Por que é isso aí? Porque foi designado por Deus, espiritualidade maior, para que existisse o quê? Uma pessoa que acompanhasse a gente. Não é que ele é mais evoluído que nós, ele tem um pouco mais de conhecimento, mas ele está com os olhos do Espírito nos ajudando. Ele tem o direito de nos incluir, mas tem também o certo limite. Por exemplo, veio uma ideia em mim para me fazer assim, puxa, eu estou com vontade de fazer tal coisa, eu vou até a minha cidade vizinha, já agora, nesse momento. Mas aí estava chovendo e tal, né? Aí, se eu me ligar, puxa, não era melhor parar a chuva? Ah, não, para-chuva, sim. Eu vou sentir aquela vontade de eu ficar aqui esperar para-chuva mais forte em mim. Então, o meu mentor falou, não vai agora, dá um tempo. Aí eu resolvo e desobedeço ele. O que ele vai fazer? Ó, meu filho, você vai se estrabecar todinho agora, mas vai com Deus. Aí eu vou e sofro um acidente e vou para o hospital. A culpa foi minha ou dele? De ninguém. Apenas a falta de sintonia. Então, quando a gente começa a exercitar essas atividades fraterna, gente. No sentido, não pretende ficar dando coisa, não, isso aí não. Isso é um começo, mas não é o básico. Por quê? Quando eu ajudo alguém, eu tenho que ser o mais ajudado, senão não adianta nada. Essa é a proposta do Evangelho. Quando a gente se abre para as pessoas, começa a vivenciar, o nosso circuito de ação, a visão espiritual é muito grande. Você passa a sentir. Não, puxa vida, quem ali já falou, eu estou pensando na pessoa agora, deve estar precisando de ajuda, aí a gente pega e liga. Ah, eu estava pensando em você. Pode muitas vezes acontece conosco no nosso dia a dia. O que é isso, gente? São contatos espirituais que todos nós temos, médios nós somos. Médio no sentido que nós comunicarmos com eles através do quê? De lá para cá eles nos avisam. Daqui para lá a gente solicita ajuda. E quando pedis, obtereis. Mas não é aquilo que eu estou querendo, é aquilo que eu necessito para me proteger, para me doar mais. Aí vai aumentando em mim o que? A confiança. Inclusive, nessa historinha, no final, eles falam assim, quando existe um momento de situação do tipo suicídio ou outra situação idêntica, o plano espiritual aciona as campainhas do além. Alertas. O quê? Tocando a gente, avisando um, avisando outro. Chegou a dar uma passada naquela rua ali. Ah, não, o vizinho de baixo, vou subir no apartamento de cima, estou sentindo alguma coisa no apartamento de cima. Ele resolve e sobe. Por quê? Ele achou que devia, não custa ele. Então, gente, quando a gente começar a abrir isso aí essa atitude fraterna nossa realmente vai ficar em grau máximo. Por quê? Grau máximo dentro da nossa enganação e da nossa etapa de aprendizado que nós estamos. Então, isso é que nosso Evangelho faz. É essa a nossa proposta. São 35, quase 40 anos de estudo espiritismo. Não é só estudo de ficar lendo, não. Eu li demais. Na hora que comecei a executar a parte espiritual, eu já li de menos. Aí eu procurava só aquilo que era interessante. Só aquilo que era prova. E geralmente, nós usamos muito no apóstolo Mateus, é justamente o Evangelho. As predições é tudo baseado no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aí a gente vai armazenando todo esse conhecimento. Na hora que a gente vai fazer alguma atitude, alguma palestra, alguma conversa, eles mexem aqui para me falar aquilo. Sabiam disso? Eu estou à disposição, eles falam assim, ó, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece.
trabalho aparece, entendeu? Então, essa riqueza, uma historinha de nada, no sentido de simplicidade dela, por isso que a gente pegou historinhas, por isso que as meninas aí, as senhoras aí, leram essa historinha, a gente pôs até ilustrada, para que você não ficasse desanimado, porque o Evangelho, aparentemente, falando dele, é chato, gente. Para quem não conhece, acho que é deixar para ficar velho. Quando ficar velho, a gente vai fazer o quê? Igual eu, trabalhar. Porque eu aprendi a acumular riqueza espirituais, no sentido de procurar, desde meus quase 40 anos, já tinha. Então, são sentidos de a gente vivenciar quando tem essa oportunidade nesta pandemia. E prepare-se, nós vamos precisar muito da gente com a intuição. Hein? Vamos a finalizar essa nossa intuição. Através da prática, nós vamos fazer, igual eu falei de manhã na mensagem, 2 vezes por dia, gente. Então, sextou, que seja sábado, que seja domingo, segundo. Então, vamos ter todos os dias, como se fosse a alegria da vida. Agora está livre. É isso aí, só reforçando então, o nosso mentor individual, ele sempre está a postos para nos intuir, assim como outros mentores que vêm pedir ajuda, né? Como meu pai falou, soam alarmes, então eles buscam todo mundo, pode falar. E o mais importante de tudo, quando o mentor individual nosso vê uma situação nossa extrema, na hora vem o mentor responsável pelo grupo familiar. Se ele não sabe também, vem um superior ao grupo da cidade. Gente, a conexão é muito, muito ampla. Eles estão à disposição nossa. Nós merecemos isso. É isso que eu ia dizer, o nosso mentor nos procura, está sempre a posto a nos auxiliar, só que se nós estamos em conexão, outros mentores vêm até para pedir a nossa ajuda para ter... Sente na hora. Até para quem a gente esteja apto a ajudar, que esteja ao nosso redor. Porém, eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Então, se nós não quisermos, se nós bloquearmos essa intuição, ok, não tem problema, mas nós acabamos deixando de contribuir com o bem maior. Estão adiando os benefícios que a gente vai receber. Por quê, companheiro? Eles contam conosco justamente essa vontade. E nós estamos fazendo com o Evangelho. Nós estamos adquirindo cacife. Ou nós estamos adquirindo bônus hora. Ou nós estamos adquirindo merecimento para ser ajudado. Porque até agora nós somos ajudados por misericórdia de quem? Dos benfeitores de Jesus e do Pai Criador. Mas agora, quando a gente começar a trabalhar, ajudar e com essas forças de vontade que nós estamos fazendo, nós já estamos distribuindo. Por isso que eu falo para vocês, a nossa conexão é muito grande. É muito bonito. Sempre que nós começarmos as nossas vibrações, a hora que vocês começarem, se eu esquecer, mentalize o símbolo da nossa casa. O símbolo da nossa casa, você se imagina projetando luz sobre nós. Aí o que significa a conexão ligada com nós, espiritualidade. É um meio mais fácil de dizer para ele que nós estamos entendendo o que nós estamos fazendo. Entenderam? É mais ou menos por aí. É claro que é tudo daqui, né, gente? Ó, de acordo com o seu aprendizado, cada um de nós fala, né? Vamos lá então, Lívia. Então fiquem aí com as vibrações no grupo. Um beijo a todos e ótima noite.